Olá, eu sou Elisângela Cobos, mentora de inteligência emocional, e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre a tendência que temos em fazermos mudança na nossa vida de forma brusca, sem planejamento e muitas vezes sem consciência do que estamos fazendo, e depois temos dificuldade de lidar com as consequências que na maioria das vezes não são muito fáceis e muito menos agradáveis. É muito comum ouvirmos ou conhecermos pessoas e recentemente tenho ouvido e conversado com muitas pessoas que por algum motivo e por alguma dificuldade interrompem os seus sonhos, interrompem os seus projetos, porque na metade do caminho encontraram alguma dificuldade, tiveram frustrações e desistiram do seu sonho. Todos nós temos um estado atual e todos nós temos um estado desejado. O que isso significa a ele? Todos nós somos seres que estamos em transformação, que temos objetivos, que temos sonhos e que queremos nos transformar em alguma área da vida, seja financeira, seja pessoal, seja na carreira, seja família, seja relacionamento. Muito difícil encontrarmos pessoa que esteja 100% satisfeita com o seu estado atual e que não queira percorrer ou se desafiar em um caminho para estar em um estado desejado, né? E pensando nisso, hoje quero compartilhar com vocês como podemos tornar mais leve, como podemos tornar mais natural o processo, a caminhada, a trajetória, a transição de sairmos do estado atual para chegarmos no estado desejado sem desistirmos no meio, tá? Muito comum as pessoas iniciarem os seus projetos, às vezes até com um bom planejamento, iniciarem os seus projetos, darem sequência nos seus projetos e na primeira tentativa de execução ou de venda ou de prospecção não terem as suas expectativas alcançadas ou o objetivo não sai da forma com que esperava ou com que planejou e aí desiste de levar esse desafio, esse projeto adiante e é tomado pela frustração e o projeto não sai do papel. Então o que eu tenho para contar para vocês hoje é que se deixa mais leve vocês saberem, todos nós, na maioria dos projetos, inclusive de grandes empresas, passamos por esses momentos difíceis e que nos exigem mais habilidade e um retorno na tentativa e na operação para fazer com que tudo dê certo. O que isso significa? Significa que quem tem conhecimento de que isso faz parte do processo de mudança, se frustra muito menos e tem uma possibilidade, uma chance muito maior de alcançar o estado desejado e concluir os seus projetos. A PNL nos traz uma ferramenta chamada TOTUS, T-O-T-S. O que significa essa ferramenta? Ela é uma ferramenta que nos é apresentada exatamente para termos consciência de que no meio do caminho, no meio de um projeto, vamos sim ter dificuldades, muitas vezes vamos ter que recomeçar para alcançar o que queremos. Então, quando temos consciência de que isso é algo normal, de que isso acontece com muita gente, nos tranquilizamos e aceitamos de que é normal isso acontecer conosco também, porque temos uma tendência de sermos exigentes, de sermos imediatistas, de queremos que as coisas aconteçam sem dar errado. E a ferramenta TOTUS, ela vem para nos auxiliar de que forma, tá? Testar, operar, testar e então sair. O que isso significa? Significa que na vida, em todas as áreas, seja ela em qual você precisa melhorar, você vai fazer um planejamento. Esse planejamento, ele precisa ser testado, tá? Teste as suas ideias, desenvolva um planejamento, tenha algo para executar e depois disso feito, opere. O que significa operar? Agir para fazer com que o teu estado atual e o teu estado desejado fique cada vez com uma
linha mais curta de alcance. Toda vez que agimos, chegamos mais perto do nosso objetivo. Toda vez que agimos, diminuímos a nossa trajetória. Toda vez que agimos, ficamos mais próximos de alcançar o nosso estado desejado. Muitas vezes agimos, ou seja, operamos, e o resultado não sai da forma que desejamos e precisamos testar novamente, replanejar, fazer novas ações, fazer novos cálculos, encontrar novos parceiros, desenvolver novos formatos de comunicação e então operar novamente. Operando novamente, tomando medidas e operando novamente, talvez encontramos ou provavelmente encontramos a fórmula que vai funcionar e aí podemos dar a saída e executar e tirar o projeto do papel. Ele significa que nós só podemos testar e operar e testar e dar a saída exatamente nessa quantidade de vezes? Não. Tudo vai depender da dimensão do seu projeto, tudo vai depender da dificuldade desse projeto, do desafio que esse projeto te traz e talvez você vai precisar testar, operar, testar, operar, testar e operar antes de sair. Isso não significa que a gente pode ficar aí meia vida testando e operando alguma coisa, porque quando vemos que realmente não dá certo, precisamos ter o bom senso, a inteligência para identificar que precisamos encerrar e que talvez o que queremos não vai acontecer. E aí projetarmos uma nova ideia ou um novo plano. Mas podemos sim testar e operar, definirmos um tempo de início e fim para esses testes e testarmos e operarmos mais de uma vez. Quando tomamos consciência de que esse procedimento, esse processo de testes e operação é normal na vida de um empreendedor, na vida de uma família, na história de um relacionamento, quando entendemos que esse processo de altos e baixos é normal, nós tomamos um início lá atrás, quando definimos iniciar o projeto para sair do estado atual, já saímos de forma consciente e nos preparamos para quando chegamos nessa dificuldade, já mandamos um sinal para o nosso cérebro e quando isso acontece já estamos pelo menos um pouco mais preparados e quem sabe até com um plano B para operar e testar novamente. E aí tudo fica mais leve. O que muda é que quem não tem esse conhecimento e tem um nível de regra e de exigência muito grande dentro de si, pode acontecer de começar o seu projeto, testar e operar e o seu projeto não dar certo e devido a esse alto nível de exigência e esse alto nível crítico, a pessoa desiste, se frustra, se revolta e não volta a testar e operar e abandona os seus sonhos. Então, na maioria dos casos, pessoas que não têm consciência de que é normal testarmos e operarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, tendem a desistir dos seus objetivos e não tirarem os seus projetos do papel. Então, se você tem alguma coisa em mente, se você tem aí um propósito, se você tem um estado atual que de certa forma está te mexendo e fazendo com que você queira alcançar um novo estado desejado, já se prepare e já entre com um grau de cobrança mais leve para a sua caminhada e entendendo que você não é perfeito, que eu não sou perfeito, que ninguém é perfeito e que sim, podemos errar e podemos precisar rever o que estamos fazendo, precisar recalcular, replanejar e para então testarmos novamente. A tendência é de que testando e operando, sem desistir, sem se frustrar, você alcance sim o seu objetivo, você alcance sim o seu estado desejado. Se você curtiu e quer acompanhar mais trabalhos e mais vídeos como esse, deixe um like e acompanhe o meu Instagram, Elisângela Cobos.